Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui, pessoal, no quinto vídeo, no quinto tema dessa série, onde nós estamos estudando durante esses vídeos vida, morte e eternidade. O tema de hoje, pessoal, como eu falei no último vídeo, é um tema bastante interessante, né? Nós vamos tratar sobre as ressurreições anteriores à cruz. Sim, você pode estar lembrando de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, mas nós temos muitas outras ressurreições, né? As relatadas e as não relatadas, mas nós vamos estudar só as relatadas aqui na Palavra de Deus e vamos estudar, o momento que aconteceu em cada um. Então eu espero que vocês gostem, desse tema, de estudar esse tema. Nós teremos aqui então na ponta da linha com o Ricardo e com o Marcos André, de cada dia aqui trazendo as ressurreições, os temas, quem participou, e também teremos aquela ponte literária, onde nós sempre trazemos uma obra literária aí da literatura clássica e fazemos, construímos uma ponte, um link com o tema da lição das ressurreições. A obra desse vídeo, na verdade, e a obra foi um filme também, foi filmado, é O Mercador de Veneza, tá? O autor dessa obra é William Shakespeare, bastante famoso aí nas peças, e ela foi escrita em 1596, 1598, entre esses anos aí. Então você vai conhecer um pouco da resenha, e tem spoiler, de O Mercador de Veneza e o link, com as ressurreições da cruz. Então espero que vocês gostem muito e manifestem se gostar através aí do seu joinha na plataforma, no celular, na TV ou no computador. Também, se você não é inscrito no canal, já fica o convite, se inscreva no canal para você já ficar sabendo aí dos conteúdos que nós lançamos. Deixe o sininho acionado, na sua inscrição, para que o YouTube sempre te alerte quando a gente vai lançar um novo vídeo, tá? E também, fica o apelo que você comente, se envolva, se engaje aí, compartilhe esse conteúdo, caso ele for muito útil para você e lhe fizer refletir sobre algo legal. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos então aqui na ponta da linha para estudar essas ressurreições, nós temos aqui nos comentários das entrelinhas. Nós temos as Olimpíadas dos comentários, quem comenta primeiro. O vídeo é lançado todo sábado a 1h. Esse vídeo não vai ser lançado a 1h, devido a uma questão de saúde do Ricardo, mas vai sair no sábado à tarde, se Deus quiser, no máximo sábado à noite. Beleza, pessoal? Então, temos as Olimpíadas aqui. A primeira a comentar é a Lígia Santos, e ela deseja feliz sábado e já pergunta aqui: o Alexandre não participa mais, pessoal? Lígia, durante esse trimestre, o Alexandre deu umas férias aqui, ele precisa organizar o curso, ele está fazendo graduação, trabalhando em 2 períodos, então ele está bem corrido, recém-casado, então o bicho está corrido mesmo. Então ele pediu umas férias e ele vai participar do 14º estudo aqui nos estúdios, beleza, Lígia? Então aguente lá, se Deus quiser, e oremos para que a vida dele se organize, ele fique tranquilo, para que no primeiro trimestre de 2023 tenhamos o Alexandre aqui participando. Eu também estou com saudade aí dos comentários dele. Nós temos aqui os comentários da Adriana Kuhn. Não esqueci do Alexandre, mas ele está terminando estudos que dê certo, e conclua tudo com sucesso e volte logo. Sempre orando por todos os nossos pastores virtuais. Tá vendo, Adriana? Muito obrigado pela sua oração. E essa é a minha oração também, que o Alexandre termine as coisas dele. Minha oração é que Deus abençoe o meu trabalho, o trabalho do Ricardo, do Marcos, para que a gente possa, sempre ter esse tempinho aqui para estudar a Palavra de Deus, porque é uma bênção primeiro para nós. E daí a gente compartilha com vocês nos vídeos e eu acho que fica muito legal, principalmente se você assistir em 2x, pedalando. A Adriana Kuhn também comenta assim: olá, pastores virtuais Lúcio, Ricardo e Marcos. Lição na mão e vamos para a lição 4. O tempo voa, mas gratidão a Deus por podermos estudar e respirar sem o aparelho. Sim, é uma bênção respirar sem o aparelho, Adriana? Hashtag vou até o último, Lúcio. Feliz sábado e desde já uma semana abençoada para todos nós. Abraço carinhoso. Obrigado, Adriana, pelo carinho, pelo comentário, pelo engajamento aqui no canal. A Margarida Mello também comenta assim: boa tarde, meninos, feliz sábado. É muito bom estar com vocês e juntos aprender sobre o nosso Deus. Que legal, Margarida? Foi muito legal a lição anterior. Lições fortes da Bíblia, que também tem conteúdo da Palavra de Deus. Olá, pessoal, Deus abençoe vocês todos. Obrigado, Lições Fortes, para deixar sempre aqui o comentário. Valdenice Cerqueira, Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo. Obrigado, Valdenice, por colocar aqui que é de Presidente Prudente. Um abraço aí para os irmãos de Presidente Prudente, principalmente para os amigos da Valdenice, porque como ela assiste e ela é inscrita e ela comenta, com certeza os amigos dela ao redor estão recebendo o videozinho lá, quem sabe, Corações das Trevas,
clica lá e começa a assistir aí o vídeo do Entre Linhas e se apaixone pelo estudo da Palavra de Deus. Feliz sábado, meninos, Lúcio, Ricardo, Marcos e Alexandre. Essa lição está interessante. As entrelinhas e pontas da linha com vocês são relevantes para aprendermos mais da Palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Ela deixa aqui coração, palminha e oração. Muito obrigado, Valdenice, pelo carinho. A Shirley Barros, privilégio estudar com vocês. Shirley, é um privilégio ler o seu comentário. Saber que você, assistiu em 1h30, mais de 1h30 de vídeo, gostou e achou um tempinho para comentar. Obrigado, Shirley, pelo carinho. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, meninos, que lição maravilhosa e com vocês fica melhor ainda. E o aprendizado, Que Jesus abençoe esses jovens que, em meio às suas ocupações e dores de cabeça também, Maria, resolveram se ocuparem em preparar com tanta dedicação e amor a lição a cada semana. Obrigado, Maria. É muita dedicação, mas como eu já falei, é uma bênção para nós, Maria, aprender mais para tentar compartilhar com vocês. Isso nos foca, sabe? Mente vazia é oficina, como diz o ditado popular, Mas quando ela está cheia, sempre ocupada com as coisas de Deus, é bem melhor, pessoal. Maglene Etienne, se é assim que pronuncia, me perdoe. Cheguei! Boa tarde, meus irmãos queridos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Muito obrigada pela lição. Obrigado a você, Maglene, pelo seu comentário, por você ter chegado aqui no canal e estar aí participando dos comentários, A Hilda Pinheiro, feliz sábado, queridos entrelinhanianos. Rian está com saudade do irmão barbudo, E cabeludo, agora não está mais cabeludo, o Alexandre? Muito bacana, Ricardo, explicando os termos hebraicos. Só faltou escrever na parede igual antigamente. Realmente faltou, Hilda. E aí, pessoal, vocês que não conhecem o nosso, vamos falar com muito carinho e respeito, o nosso fã, o Ian, que é a filha aqui da Hilda. Olha só, ele deixou um alô para nós, vou colocar aqui para vocês, vejam só. Vai lá, Ian, agora é com você. Feliz sábado, aqui é o Ian, acadêmico de jornalismo. Vim desejar feliz sábado ao Alexandre, Lúcio, Marcos e Ricardo, a família Telinhas. Valeu, Ian, obrigado pelo carinho, vocês viram? Conheceram o Ian. Agora hashtag fui até o Ian. O Ian é mais um participante aqui do canal. Mas é muito legal, o carinho que ele tem por nós e a Hilda sempre coloca aqui. Então, um abração aí do irmão Lúcio. E de toda a família Entre Linhas, claro. João Cavaco também, irmão querido lá de Lisboa, Portugal, deixa sempre o comentário aqui. Ele coloca nos canais, que ele participa, mas ele tem, nós temos o privilégio dele colocar no nosso canal também, com muito carinho. Então, que eu leio aqui o comentário do João Cavaco, eu não vou ler na íntegra, É bem grande, assim, bem complexo e bem completo, mas a introdução dele diz assim: louvado seja Deus e obrigado pelo vosso testemunho, Solicito orações pela segurança militar, climática, econômica e das necessidades do mundo, e em especial pelo Brasil. Irmão João Cavaco, eu concordo com você, precisamos orar pelo nosso Brasil em relação à escolha do seu futuro. E ele comenta aqui, sobre o tema anterior, onde falamos sobre a esperança, no Velho Testamento, diz assim: individualização e globalização da morte e a solução em Cristo pelo Espírito Santo. E depois, nas conclusões, ele diz assim, eu vou ler na íntegra, Deus triuno, no juízo criará pelo seu poder absoluto, que do nada faz o que quer, o ser humano na sua invisibilidade, na semelhança do corpo glorioso de Cristo, vencendo definitivamente a morte com a vida eterna na nova terra prometida em Cristo, para Cristo e com Cristo, no Espírito Santo e glória do Pai, na trindade, ou ele coloca trissantidade, deixa eu ler correto como ele colocou aqui, na trissantidade do Deus único e vivo. E ele fica a questão, diz aqui o irmão João Cavaco, a experiência da vitória sobre as dificuldades, sofrimento e morte tem sido pessoal com a integridade e indivisível do ser humano, e o testemunho na sociedade no presente com o vislumbre antecipatório da vida eterna em unidade com Cristo no Espírito Santo? Ele pergunta. Em suma, ele já traz aqui uma resposta, a vitória em Cristo pelo Espírito Santo sobre a morte é agora, assim como a experiência da eternidade é hoje. Essa é a diferença entre os crentes no fim dos tempos. João Cavaco, peregrino da IASE lá de Lisboa, Portugal, lá na União Europeia. Muito obrigado, João Cavaco, por deixar sempre o seu carinho aqui no nosso canal. A Edilza já comentou também no comentário do irmão João Cavaco. Vegetariano com ciência, acho que é a Beth. Ixi, deixa eu ver se ela colocou o nome aqui.
Colocou, ainda bem, já tô lembrando, já tô associando. Vegetariano Consciência é a Beth. Olá, família Entre Linhas. Ontem, sábado, não pude assistir na hora de sempre, pois tive que visitar um senhor lá no INCA, Instituto Nacional do Câncer. Daí não deu tempo de concorrer com os comentários. Então o vegetariano perdeu lá para a Lígia, né? Mas tudo bem, né? Nós todos ganhamos, na verdade, de estarmos aqui pensando e meditando a palavra de Deus, né, Beth? Daí não deu tempo de concorrer com os comentários. Mas agora, domingo, ouvindo a lição e me deliciando, gosto muito. Quero aproveitar para dizer que os irmãos de 5 Marias gostaram muito do Lúcio ter enviado abraço a todos. Olha, muito grata, Beth, CCC, tá? O CCC é curtido, comentado e compartilhado. A Beth que mandou lá de 5 Maria. Então, repito, Beth, para os irmãos aí de 5 Maria, um abraço aqui do canal Entre Linhas, Família Entre Linhas. Nós somos aqui, né, do oeste, noroeste do Paraná. Nós estamos em Campo Mourão, perto aqui de Maringá, que é uma cidade que bastante se ouve aí, né, no Brasil. Então, um abraço enorme para o pessoal de 5 Marias aí, que está conhecendo Entre Linhas, né? Graças aqui a Beth, né? Edilza Nascimento, olá pessoal, boa semana a todos, vídeo curtido e compartilhado, obrigado Edilza, estava conosco na quarta-feira no culto, que é online, e a gente tem um momento lá de oração, né? Que legal. Joivaldo Quirino, uma feliz semana para todos, e o Joivaldo também deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Lindaci Lima, Deus seja louvado, amém. Amei a explanação realmente entre linhas. Que legal, a Lindaci está captando o espírito do canal, né? Ela diz assim, eu também creio que é bom é Deus, que é bom é de Deus e o que é ruim, claro que não pode ser de Deus. E ela também coloca, ama a frase, ainda que ele me mate, nele esperarei. Né? É Jó, né? Saskia Câmara, deixa o coraçãozinho. Obrigado, Saskia. Achou um tempinho aí, deixou o coraçãozinho, isso é muito importante. Obrigado, a Saskia sempre está conosco aí também desde o início. Antônio de Melo, bom, muito bom, bom mesmo, e deixa um joinha, obrigado. E a Sandra Bitar também deixou aqui seu comentário com muito carinho. Oi, meninos e família Entre Linhas. Ao estudar a lição, alguns conteúdos são relembrados, outros recuperados e vários descobertos. Muito bom. Os ímpios possuem o sentimento de que têm que aproveitar tudo, aqui e agora, porque para eles um dos motivos é não acreditar na eternidade. Para os cristãos, mesmo sabendo que com a morte o corpo tornará pó, sabemos que o corpo será restaurado e veremos o Redentor. Os fiéis mortos juntos com os fiéis vivos receberão a herança prometida ao mesmo tempo com o segundo advento. Hashtag fui até o último Lúcio, hashtag volta, Alexandre! Muito agradecida, diz aqui a Sandra. Grande abraço a todos. Obrigado. Pati Santos, lição muito boa. Saudade do Alexandre, né, Pati? E o último aqui, que nós vamos conseguir ler no vídeo de hoje. Amós Soares de Matos, amigos, lá dá o Amós com uma dúvida dele. Por que Isaías pede para mortos louvarem? Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cante de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. E Salmos 115 diz que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio. Amós Soares, né, não preparei aqui a hermenêutica, né, porque não é muito minha área, mas só lendo, assim, eu entendo que ele já fala aqui, ó, despertem e cantem de alegria, né? Falando sobre a ressurreição, que é o tema da lição de hoje, quem sabe, né, a gente aprende um pouquinho mais aqui sobre a dúvida do Amós Soares, né? Ou seja, ele está dizendo, ó, mortos, ressuscitem, porque nós temos que louvar nosso Deus, que é o que vai acontecer conosco, né? Os nossos queridos que dormirem vão acordar e vão louvar a Deus. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado aí pelo seu carinho, pelo seu engajamento com o canal, né? E que você continue sempre aí disposto a ter 1h30, quem sabe em menos de ao invés de 90, né, minutos, pode ser somente 45 em 2x, né? Mas você possa estudar o canal, estudar a lição conosco, tá? E sempre deixar o seu carinho aqui. Bom, vamos então agora ao que interessa, na ponta da linha, né, com o Ricardo, depois das entrelinhas aqui, onde vamos ver sobre essa questão do Mercador de Veneza, né, de William Shakespeare, e depois na ponta da linha e também as perguntas para discussão com o Marcos André. Mas antes, então agora nós vamos fazer uma oração que é muito importante, né, pessoal, quando você vai estudar a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, que é o que nós cremos que inspirou, né, a escrita da Bíblia, nós não vamos entender muita coisa, né? Então, nesse momento, né, do jeito que você está aí, em reverência, vamos dirigir uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, colocamos agora, Pai, diante de Ti, porque nós vamos estudar sobre as ressurreições, um tema tão interessante para nós
E ao mesmo tempo, ó Pai, para a ciência desse mundo que ainda está limitada, não entende, e muitos, ó Pai, até cristãos não entendem direito. Então, nesse momento, ó Pai, que vamos estudar, dai-nos a Tua luz, ilumine a mente de cada ouvinte aqui, para que a gente possa aprender mais sobre esse tema, Senhor. Humildemente nos colocamos na Tua presença, não nos nossos méritos, porque somos pó e falhos, mas nos méritos de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então agora, Ricardo, chega aí que agora é com você. Vamos lá, gente. Lição 5. Ressurreições anteriores à cruz. Nessa lição, essa semana, nós teremos alguns pontos que são a serem discutidos, a serem destacados, que são típicos da doutrina adventista, principalmente na lição do domingo, quando fala da ressurreição de Moisés. Eu trouxe para vocês uma palavra, e essa palavra vai ser muito útil no decorrer da lição para solucionar algumas possíveis dúvidas, que é a expressão hebraica para ressurreição. Terreá pode significar ressurreição, renascimento, renovação ou renascença. Essa é uma das palavras. Essa é a palavra mais usada na língua hebraica para ressurreição. Temos outra, harayá, que ela é da raiz de hayá, que significa vida, e ela significa revivificação ou também ressurreição. O verso áudio, gente, nós temos, está ali em João 11:25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A expressão grega, nós encontramos aqui no texto grego, anastasis, ressurreição dos mortos, significa isso, mas assim, literalmente significa o ato de levantar-se. Esse é o significado da palavra grega que nós encontramos ali no Novo Testamento. Na lição dessa semana, nós iremos analisar vários personagens do texto bíblico que teriam ressuscitado, alguns deles ressuscitado e depois morrido, e no caso Moshe, no caso Moisés, que não só de acordo com a doutrina adventista, como muitos falam, tá? Existem teólogos de outras denominações religiosas que também defendem esse discurso de que Moshe teria ressuscitado. E nós vamos tentar aqui, não vamos falar de todos, porque também senão o vídeo fica mais longo do que normalmente é. Geralmente a gente faz 1h30, 1h40 e ia ficar muito difícil se a gente falasse de todos e fosse analisando um por um. Mas algumas coisas nós vamos trazer, vamos tentar dialogar com esses outros pensamentos e tentar ver, em alguns casos, como que existe aquilo que eu sempre falo aqui, que eu venho falando ultimamente aqui, uma batalha de significados pelos termos. Nós temos por exemplo, a palavra alma, nefesh no original, alma na língua portuguesa, e dentro do meio teológico existe uma batalha teológica pelo nefesh, pelo alma, que nós podemos aí, talvez assim, sintetizando toda essa diversidade que possa existir com relação à alma, em 2 pontos. Aqueles que entendem que o ser humano possui uma alma e aqueles que entendem que o ser humano é uma alma. Já adiantando que a doutrina adventista entende que o ser humano é alma vivente. Os reflexos disso na doutrina da imortalidade da alma, principalmente no tocante à ressurreição de Moisés, são bem destacados, mas não são absolutos. E eu vou explicar quando chegar ali na lição de domingo,
todos esses pontos. Vamos lá, sábado. Sábado, na verdade, vai fazer um esboço do que vai ser falado na lição dessa semana, né? Que vai falar um pouquinho do que já foi dito, né? Que as referências do Antigo Testamento à ressurreição que vimos até agora se fundamentam em grande parte em expectativas pessoais. Nós vimos nas semanas anteriores, nós analisamos o livro de Jó, está aqui citado textualmente na lição do sábado, Jó 19, 25 e 27. Nós temos ali Hebreus 11, 17, Salmo 49, 15 e o Salmo 71, 20. Ou em promessas, como em Daniel 12, 1, 2 e 3. No entanto, também temos registros inspirados de pessoas que realmente foram ressuscitadas. E este é que é o tema desta semana. Pessoas que de fato foram ressuscitadas, ressuscitadas do Sheol, ressuscitadas das profundezas, do sepulcro, do túmulo, da sepultura. Vamos lá, gente. Daí o resumo que eu falei, que nós encontramos aqui na lição do sábado, que primeiramente a ressurreição de Moisés. Traz aqui a referência que nós vamos estudar, está lá em Judas 9, Lucas 9. Depois, durante a monarquia de Israel, a viúva, o filho da viúva de Sarepta, está lá em 1 Reis 17, e o filho da Sunamita. É justamente esses dois que eu vou abordar. Os demais que eu vou começar agora vai ficar por conta do Marcos, que diz o seguinte: depois nós temos lá a filha, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo, e depois Lázaro. E aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Com exceção de Moisés, com exceção de Moshe, todas essas outras pessoas foram ressuscitadas como mortais. O que quer dizer isso? Óbvio, elas ressuscitaram e elas depois morreram. Aquela morte terrena, morte passageira, diferente de Moisés. Mas eu vou... Aqui tem uma marca distintiva entre a interpretação adventista e outras interpretações, mesmo que teólogos de outras denominações, como John Wesley, como Adam Clarke, como Calvino, até o próprio Calvino, de certa forma eles corroboram em alguns trechos. E é muito comum pastores adventistas ou apologetas da rede do YouTube se apegarem a esses textos de outros autores para dizer, não, isso daqui não é uma coisa exclusivamente do movimento adventista, mas institucionalmente nós vamos ver as igrejas hoje é algo que é peculiar do adventismo. Inclusive vocês podem encontrar por aí, se vocês derem não é nem uma googada, uma youtubada, vídeos tipo delírio adventista com relação à ressurreição de Moisés. Tem aqueles argumentos padronizados que os apologetas de outras religiões se utilizam para confrontar o adventismo, do ponto de vista deles, e assim por diante. Vamos seguir. Então um outro ponto que o autor fala é o seguinte, gente, a questão daqueles que ressuscitaram e voltaram a morrer, esses casos também confirmam o ensino bíblico da inconsciência dos mortos. Aqui, gente, tem um ponto que eu vou destacar, até para essa lição do sábado, que ela não ficar muito fraca, assim, de entrelinha homeopática, né, que a gente costuma dizer aqui. Não é bem assim. Como o autor está errado? Não é que o autor está errado. É que, de fato, um argumento pode corroborar com o outro, mas ele não exclui o outro. Como assim, cara? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor? Certo segmento do judaísmo hoje. O judaísmo fala de ressurreição? Existe o segmento dominante que fala do judaísmo fala de ressurreição. E reencarnação? Fala também. Então quer dizer que tem lá dentro do judaísmo dois grupos, um que fala de ressurreição e um que fala de reencarnação? Não.
Não é bem assim. Mesmo que tem vários, em qualquer denominação religiosa tem segmentações diferentes, naquela linha ali que é meio que dominante, eles têm uma visão onde os dois estão juntos. Vocês entendem? Por isso que eu estou dizendo que o fato de você, como o autor que diz aqui, em nenhum dos relatos, qualquer narrativa, nem em qualquer outra narrativa bíblica de ressurreição há alguma menção à suposta experiência de vida após a morte. Então, as duas linhas de pensamentos dentro do adventismo, dentro do discurso adventista, como a gente vai desenvolver, a gente vai entender mais para frente, ela é excludente. Então nós olhamos lá sobre a mesma lente de uma visão de imortalidade condicional da alma, nós olhamos a ressurreição de Moisés. Agora, sob a lente do judaísmo, o que eles entendem? Vou tentar reproduzir o discurso deles. O discurso deles é mais ou menos assim. Eles falam mais ou menos assim, eu dei uma estudada um pouquinho antes sobre isso, na era messiânica haverá a ressurreição dos mortos. As pessoas vão poder ter contato com seus familiares e essa ressurreição, essas almas que vão ressuscitar, para eles é corpóreo. E eles falam que tem um ossinho aqui atrás da cabeça, que ele não se decompõe, e a partir desse ossinho que fica atrás da cabeça é que os corpos serão restaurados. Então eles entendem que o corpo vai reviver mesmo fisicamente, que não vai ser um espectro, que não vai ser nada assim. Não, vai ter uma ressurreição. Mas ao mesmo tempo eles explicam que, e como é que ficam os corpos que reencarnaram em várias vidas? Porque para eles as duas coisas existem simultânea. Uma coisa que no cristianismo é um pouco estranha, principalmente dentro do adventismo é muito estranha. Então eles falam assim, não, cada reencarnação era para corrigir um problema, um desvio. E você vai reencarnando, vai ficando aquele ossinho daquele indivíduo. E, inclusive na ressurreição podem ressuscitar em vários corpos diferentes. Então eles entendem mais ou menos isso. É como se tivesse uma versão sua no dia da ressurreição em 3, 4 ou 5, vivendo em 3, 4 ou 5 corpos diferentes. É um pouco complexo, mas é assim que eles pensam. Esse é o discurso deles. Então, acreditar em ressurreição não é para nós, sim, dentro da nossa visão, do nosso viés, mas dentro do viés deles, acreditar em ressurreição não é excludente de acreditar em reencarnação. No nosso discurso nós fazemos isso. Nós entendemos que crer em ressurreição é algo excludente de reencarnação. Aliás, dentro do meio adventista não se acredita em reencarnação. Se acredita que na imortalidade condicional da alma e que a consciência enquanto o corpo estiver morto, que a consciência é como um sono, sem sonhos, não há consciência. É como se fosse um estado de inconsciência. E a morte seria um abrir e fechar de olhos. Morreu, fechou os olhos, não se lembra de absolutamente nada nesse período, ressuscitou, como se não tivesse acontecido. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos entrar agora para o tema polêmico. Ressurreição de Moisés. E nós temos lá Judas 9 e Lucas 9. Nós vemos lá em Judas 9, portanto, nós temos aqui no Novo Testamento, tá, gente? O Novo Testamento é uma interpretação do Velho, é um olhar do Velho, é um olhar sob o Velho Testamento. Então nós temos o Judas aqui, que por mais ridículo que possa parecer para alguns, esse Judas não é o Judas que traiu a Cristo. Não é o Judas que vendeu a Cristo. É outro Judas, tá? É um Judas discípulo. O discípulo que não se suicidou nem nada disso. Vamos continuar. Então nós vemos lá este olhar interpretativo
desse discípulo, Judas, sobre a morte de Moshe, porque no Velho Testamento você não vai encontrar um texto no Velho Testamento dizendo assim, você encontra lá no Devarim, você encontra lá em Deuteronômio, a batalha de Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Então você precisa colocar uma carga interpretativa ali naquele texto. Uma carga interpretativa que esse corpo seria... Mas você não encontra ali uma palavra clara, um termo claro, uma tradução clara de que seria para levar, que ele teria morrido, ressuscitado, sido levado, e depois de ressuscitado, levado consciente para o céu. Agora, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós temos a transfiguração, que está justamente lá em Lucas. Transfiguração está lá no capítulo 9, e nós encontramos aqui na lição, na ponta da linha, do versículo 29 até o versículo 33. E aqui é onde os teólogos lançam os seus olhares diferentes. Vou trazer para vocês o olhar diverso, que entende que não. Moisés não ressuscitou dos mortos. E geralmente quem defende, nem sempre, pode até acontecer de você encontrar alguns que defendam isso e defenda a imortalidade incondicional da alma. Mas geralmente quem defende isso, defende a imortalidade incondicional da alma. Acredita que durante a morte há uma consciência, acredita em um corpo espectral, um corpo físico e um corpo espectral, um corpo espiritual. Diferentemente de nós, que nós não acreditamos que existe um corpo físico e existe um espírito, que nada mais nada menos que um fôlego de vida que volta para Deus. Não, eles entendem que, e eles chamam de corpo espectral esse espírito. E que esse corpo espectral teria uma consciência. Nós não acreditamos nisso. Então eles olham aqui para Lucas 9, e eles falam de uma palavra orizo. E eles falam que os discípulos tiveram uma visão. E eles falam que no Novo Testamento, na maioria das palavras do Novo Testamento, essa expressão grega, ela é horeman, a expressão. Horeman. Essa expressão horeman, ela se refere à visão sobrenatural e não de visão de coisas reais, de coisas físicas, de coisas materiais. E eles dizem que nesse texto de Lucas, a visão de Elias e Moisés seria uma visão de algo imaterial, de algo sobrenatural, para justificar que não era o corpo físico de Moshe que estava ali, que ele não ressuscitou, que era uma visão, e pega o Horeman. Só que, bom, percebam o critério que eles utilizaram: a expressão e a incidência dessa expressão no Novo Testamento. Esse é o critério deles. Mas sobre esta palavra apenas. Só que existem outras tantas palavras no mesmo texto. Eu separei algumas delas. Ginomai. Ginomai é a transfiguração. E eles falam que aqui Cristo se revestiu de um caráter sobrenatural, não deixa de ser, mas que ele teria se revestido de um corpo espectral. E ali junto com o corpo espectral de Moshe. Só que no mesmo contexto, gente, nós temos ali Elias. E Elias subiu ao céu vivo, não passou para a morte. Será que Elias estaria nesse corpo espectral? Se alguém conhecer alguma resposta desse pessoal mais robusta, posta aqui pra gente. Eu não conheço. Podia até trazer para vocês se conhecesse. Seguindo, Ginomai, que é transfiguração, significa tornar-se. Pode ser vir a existir. Pode ser receber a vida. Ora, mas Jesus não estava morto?
pode significar simplesmente, e aqui é o ponto, erguer-se. E pode significar aparecer ou surgir. Então tem vários significados possíveis da palavra. Agora, de acordo com a doutrina, essas pessoas selecionam um para dizer o primeiro, tornar-se. Opa! Gnomai significa tornar-se, significa então que o texto original diz que ele tornou-se um corpo espectral. Não, porque não significa só isso. Então nós temos que ter a sinceridade de falar todo o significado. Significa erguer-se também. Significa simplesmente o ato de levantar também. E aí? Como que eu posso encaixar uma outra doutrina completamente diferente nesse outro significado que também é linguisticamente aceito. Tem o significado aparecer, ele simplesmente apareceu de uma forma diferente. Vocês percebem? Então vamos continuar. Nós temos que entender, quando a gente escuta esses discursos na internet, o que é texto, o que é interpretação. E não é porque o cara fala, traz palavras no original, que ele está sendo isento, gente. Eu estou trazendo as palavras no original aqui, eu estou tentando ter uma isenção e trazer todos os significados possíveis para vocês. Vocês decidem, vocês escolhem. Vamos continuar? Aner. O que tem a ver esse aner? Aner significa homem, varão. Lá no texto que nós encontramos lá em Lucas, os discípulos enxergaram dois aner. Mas 2 homens. Não, mas isso não quer dizer nada. Ele enxergou 2 homens, ele era em forma de visão e o outro era real, era literal. Moisés era só uma visão sobrenatural e Elias não. Só que no texto, aner, gente, pode significar homens, que tinham 2 homens com ele. Só que também pode significar marido, noivo. Então, geralmente, frequentemente, usando aquele mesmo critério do começo, ela se aplica a pessoas materiais. Pessoas, no Novo Testamento, geralmente essa expressão, quando se aplica a pessoas reais, materiais, e não com visões sobrenaturais. Percebam que nessa outra palavra utilizei o mesmo critério do que alguns teólogos que tentam dizer que Moshe não ressuscitou, que tentam pegar aquele texto Horeman e dizer que é uma visão sobrenatural. O mesmo critério. Só que apliquei em outra palavra. E o resultado é oposto. Não é o mesmo resultado. Vamos continuar. Aí a questão. Eido. E os discípulos viram sua glória, viram a glória da transfiguração do Mashiach, eles viram, e viram também os 2 varões. E o significado, gente, literal desse eido, é ver com os olhos, é ver coisas reais. Ou seja, o original não traz essa certeza toda que alguns dizem. Quer dizer, eu pessoalmente acho bem obscura essa interpretação e bem fraca. Ela não me convence nem um pouco. De que um personagem foi uma visão sobrenatural, o outro foi uma visão real. Mas nenhuma dessas palavras, nem Horeman, nenhuma dessas palavras aqui traz um conceito etimológico único, unissignificativo, para que eu possa dizer que qualquer uma das linhas interpretativas é a mais correta. Não traz. Então eu preciso fazer uma construção contextual, criar um discurso interpretativo ou escolher um discurso interpretativo mais coerente e mais sincero. Aquilo que eu aplico com uma palavra eu tenho que aplicar com todas. Os discípulos, e aqui um ponto, os discípulos falaram em construir 3 tendas. Para Jesus, para Elias e para Moshe. Ok. Então significa que a visão era literal? Não, gente. Significa que os discípulos
viram aquilo e entenderam aquilo como que tanto Jesus, tanto Mashiach, quanto Elias, como Moshe, não, que eles iriam ficar por ali, então precisava construir tendas. Havia necessidade de... Então, e uma coisa que não tem como negar é que os discípulos entenderam que aquilo que eles viam era um corpo material. Mas não é por isso que também, olha, eu sou uma das pessoas que acredito, não, Moisés ressuscitou, acredito na imortalidade incondicional da alma, não é por isso que eu vou dizer que esse texto prova categoricamente que aquilo não era uma visão sobrenatural. Acabei de dizer que pode ser as duas, que é possível ser uma visão tanto de uma coisa corpórea como de uma coisa sobrenatural. Pode ser. A tradução se você olhar com sinceridade do dicionário, pode ser interpretado tanto uma quanto outra. Então, existe necessidade de fazer essa construção que eu estou fazendo aqui, com vários conceitos, e para a gente eliminar esse discurso de que etimologicamente, olhando os originais, a imortalidade incondicional da alma é a verdadeira. Não dá, não é assim. Não é desse jeito. Vamos lá, vamos continuar. O autor da lição, então, nós já falamos de Judas, né? Lá em Judas fala de Miguel, da batalha entre Miguel e Satanás, e que Miguel fala, Deus te repreenda. Essa batalha, isso é uma coisa meio pacífica, né? Essa batalha é uma batalha judicial, uma batalha discursiva, não é uma batalha física. Isso é uma coisa meio pacífica até dentro do cristianismo. O autor da lição, ele vai tentar fazer um vínculo aqui com essa questão de hoje, da imortalidade incondicional da alma, dessa consciência durante a morte, o perecer do corpo físico, como sendo algo pagão e que teria entrado na igreja, e ele vai citar aqui a igreja grega de Alexandria, que argumentava que quando Moshe morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito e um outro morto no corpo. Esse vivo no espírito seria o corpo espectral, um corpo espiritual, que eu estava explicando para vocês agora há pouco. E o corpo e um outro morto no corpo. Um subindo ao céu, o corpo espectral, com os anjos, e um outro sepultado à terra. Está lá, Orígenes, Onimalis, Joshua, homílias sobre Josué. Ele traz aqui também o relato de Clemente de Alexandria, lá em Stromata 6,15. Aqui, gente, nós temos, na ponta da linha, o autor dizendo o seguinte, essa distinção entre a ascensão da alma e, na verdade, seria o espírito, né? A ascensão do espírito ou do corpo espectral e o enterro do corpo físico tem sentido para os que creem no conceito grego de alma imortal. Para os que acreditam no conceito grego de imortalidade incondicional da alma. Beleza? Mas isso não é bíblico. Bom, isso não é bíblico. Tem várias pessoas que olham a Bíblia sob a sua lente, o seu viés ideológico, o seu viés bíblico, e entendem que isto é bíblico, que isso está ali efetivamente na Bíblia. Nós não fazemos isso. O adventismo não faz isso. O adventismo olha a Bíblia e entende que o texto não diz isso. Nós precisamos ter a sinceridade, gente, de entender o que é texto bíblico e o que é interpretação bíblica. Importante também, o Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento, ao mesmo tempo que ele traz situações inéditas, como, por exemplo, a vida e a morte do Mashiach, os ensinamentos do Mashiach, eles lançam um olhar sobre o Velho. Então, o Novo Testamento também traz discursos interpretativos. Então, quando nós olhamos alguns textos do Novo Testamento, é a interpretação da interpretação. Então, é um discurso interpretativo sobre o discurso interpretativo. E mesmo no Velho Testamento, tá? Alguns salmos
por exemplo, é o olhar do salmista interpretando Moisés, interpretando a Torá. Então também é a interpretação sobre a interpretação. E é possível nós encontrarmos no texto bíblico citações dos salmos. Então é a interpretação da interpretação da interpretação. Tem problema nisso? Não. Isso é da linguagem. Isto é da linguagem, não é um demérito do texto bíblico. Isso é algo inerente, algo natural. Mas nós precisamos saber discernir. Quer dizer que a verdade foi contaminada? Não, gente. Isso é inerente à linguagem humana. Eu só estou trazendo para vocês as limitações da linguagem humana. E nós precisamos entender essas limitações. Entender como funciona, até para não sermos enganados. Lá atrás, os falsos profetas, eles não vinham com um discurso citando o inimigo das almas, eles vinham citando Moshe, citando a Torá. Eles vinham citando algum outro profeta famoso que já tinha morrido, para fundamentar muitas vezes uma mensagem falsa. Nos tempos do profeta Jeremias, eles citavam Davi, os falsos profetas, para dizer que Deus não permitiria que o povo fosse levado cativo. E Jeremias não, dizendo, não, vai, assim como foi profetizado por Moshe. Assim como está lá na Torá. E daí citava Levíticos, o Vaikra, a questão do que o povo descumpriu o mandamento de Deus, aí teve problemas, pragas, aí, e 7 vezes mais, e permaneceu dessa maneira, até que ia dispersar o povo, e que naqueles dias iria se cumprir aquilo que foi falado lá em Levíticos, por Moshe. Jeremias disse isso, mas os outros falsos profetas diziam que isso não ia acontecer usando o texto bíblico. A interpretação deles da Torá não era correta, mas eles se utilizavam de Bíblia. Nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente por aí que você acha, nossa, mas eu admiro. Porque ele só usa a Bíblia. Será que o problema é esse, gente? Nós não devemos usar a Bíblia para os nossos objetivos ou para provar aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter uma sinceridade das nossas limitações, pedir para o Ruach HaKodesh nos inspirar, para que nós não cometamos erros, porque isso é uma coisa séria. Se de fato você sentir que aquilo foi uma revelação, que aquilo está em harmonia, a sua interpretação, se não, faça isso que nós estamos fazendo aqui. Os pontos de vista, as possibilidades interpretativas, aquilo que você acha que é mais... Apresente aquilo que você acha que é mais plausível e deixa que o Espírito Santo atua com vocês aí em casa. Nós damos as advertências, vamos dizendo o caminho, quem escolhe são vocês. Vamos continuar. Deuteronômio 34, 5 a 7 nos diz que Moisés morreu 120 anos de idade e o Senhor o sepultou no lugar escondido, um vale da terra de Moabe. Aí nós temos a citação aqui, gente. O autor vai trazer aqui, Ellen White, abre aspas. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Aquilo que foi falado no livro de Jó. Ele se via como o representante do mundo, uma vez que Adão morreu. E estendeu o domínio a ele no momento do pecado, Adão e Eva. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo ao seu Pai, dizendo, o Senhor te repreenda, que está em Judas 9. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Patriarcas e Profetas. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 417, 418. Bom,
Nós temos no finalzinho aqui vai falar sobre Moshe e Eliyahu, e a doutrina adventista, ela enfatiza que esses dois, eles seriam símbolos. Moshe, símbolo daqueles que morreriam, passariam pela morte temporal aqui, ressuscitariam para a vida eterna. E Elias, aqueles que estariam vivos quando Cristo voltasse e que não passariam propriamente pela morte. E eles teriam condições, em razão da faceta da missão deles aqui na Terra. No caso, Moisés, em vários momentos na sua vida, ele tipificou elementos do ministério de Cristo. E eles teriam condições de consolar, fortalecer o Mashiach na sua missão. Nós vemos aqui o comentário. Moisés e Elias até conversaram com Jesus, como nós vemos na Bíblia. A aparição de Moisés prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado. E a morte é retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, nos seus próprios espíritos e entre aspas, que apareceram a Jesus ali. Afinal, Elias não havia morrido. Gente, essa frase está entre aspas, espíritos, porque eles não apareceram em um corpo espectral. Em espírito, por exemplo, vamos lá, João Batista. João Batista, eles falam que tinha o espírito de Elias, mas Elias não morreu. O que significa? Que o ministério, o caráter do ministério de Elias era o mesmo caráter do ministério de João Batista. E em Cristo nós encontramos uma unificação de todos esses elementos. Então nós vemos ali a emuná, a fé enquanto função de Josué, é uma faceta do ministério de Cristo. De Moshe é uma faceta do ministério de Cristo. E Jó é uma faceta do ministério de Cristo. De Elias, uma faceta do ministério de Cristo. Mas por que então selecionar só esses dois, não selecionar outros? Porque eu queria passar justamente pela ressurreição. O de Abraão e Isaac. Não, Jesus não ia entregar o filho. Então não seria Abraão que ia aparecer. Jesus iria passar pela morte e ressurreição. Então trouxe esses dois por essa razão. Moisés, que simbolizava justamente isso, morrer e ressuscitar. Elias, que simbolizava ser transladado em vida. Então, em razão daquilo que Cristo iria passar naquele momento, foram escolhidos, teriam sido escolhidos dois. Dentro do nosso viés interpretativo, sabemos que outros vieses são possíveis, respeitáveis. Não vamos ser arrogantes aqui e dizer, não tem base bíblica. O pessoal constrói os seus significados. A pessoa faz as suas seleções de significado das palavras do texto original. Repito, última vez que eu vou repetir e vou passar para o próximo tema da semana. Não é porque alguém fica rotando expressões hebraicas, expressões gregas e dizendo um único significado que, nossa, é verdade, é Bíblia, ali é convincente. Não, porque geralmente, na maioria dos casos, as expressões aceitam vários significados. Então vamos com cuidado. Vamos recorrer ao original? Vamos. Mas vamos fazer com o maior número de palavras possíveis. Vamos saber que nós, quando escolhemos um significado, estamos fazendo uma escolha sobre um viés, o nosso viés teológico, melhor dizendo, nosso viés ideológico teológico. São feitas essas seleções. Precisamos ter essa sinceridade. Vamos para o próximo. 2 exemplos no Antigo Testamento. O primeiro exemplo está lá em Reis, 1 Reis, e o segundo exemplo está lá em 2 Reis. O exemplo de 1 Reis é justamente nos tempos do rei Acabe e sua esposa pagã Jezebel, nós encontramos isso na ponta da linha, e diz respeito a Elias. Deus ordenou que Elias fosse a Sarepta, uma cidade fora de Israel. Ele conheceu uma pobre viúva fenícia. Fenícia, gente, era então uma gentil, goim. Ela não era
ela não era judia, que estava prestes a cozir a última refeição para ela e para o seu filho, como ela diz no texto, e depois morrer. Aí vem o profeta, fala para ela, não, vai lá, faz para mim, e você não vai morrer, Deus vai prover para você e para o seu filho enquanto a seca não acabar. E assim foi, ela teve fé, ela fez, e ela, o filho dela e o profeta se alimentaram até o final da seca. Agora, o menino dela também passou por problemas de saúde, veio a falecer e Elias ressuscitou esse menino. Interessante aqui. Aqueles que atacam a doutrina adventista muitas vezes falam assim, não, tem um texto que eles pegam, Jesus, a primícia dos mortos. Então, Moisés não poderia ter ressuscitado antes do Mashiach, porque o Mashiach é a premissa, é o primeiro. Bom, ok, só que eles se esquecem justamente desse caso aqui, que foi antes de Cristo. Então nós temos aqui uma ressurreição antes de Cristo. Esse milagre feito por Elias antes de Cristo. Vamos continuar. Então aí essa tese, essa apologética contrária à ressurreição de Moisés, porque Cristo seria a primícia. Mas o que quer dizer isso, gente? Rabikurim, primícia, é aquela mesma batalha de significado. Beleza, significa primeiro. Significa, beleza. Mas também significa principal. Nos dois significados, lembra que eu falo das batalhas? Mas as pessoas selecionam quando querem um só. Não, mas eu recorro ao leio nos originais para dar um ar de superioridade ao argumento dela. Só que ela se esquece do conflito que existe dentro dos signos, ainda mais com tradução. Ela escolhe esse principal, primeiro, porque ela não quer desacreditar aqueles que entendem que Moisés ressuscitou. Só que vejam, vocês percebem como a gente soluciona esse problema? Nós temos dois casos aqui de ressurreição que não diz respeito a Moisés antes de Cristo morrer e ressuscitar. Vamos para o próximo. Segunda ressurreição, 2 Reis 4:18, em Sunem, uma pequena vila no sul de Gibeá. Agora não é mais Elias, é Eliseu. Eliseu havia ajudado uma viúva pobre a pagar suas dívidas, um pouco antes disso. Teria feito milagre com azeite nas vasilhas, está lá em 2 Reis. O profeta disse agora a uma mulher rica que não tinha filhos, que ela teria filhos. E de fato, ela teve esse filho. E esse filho adoeceu. E agora Eliseu fez um milagre com a sunamita e o seu marido. A sunamita foi ao Monte Carmelo, pediu a Eliseu que a acompanhasse para ver seu filho. Eliseu orou com persistência ao Senhor, finalmente a criança reviveu. E essa mulher, esse casal rico, fez um quarto onde sempre que ele passava por aquela região, ele poderia usar aquele quarto. Aí o autor da lição fala, origens diferentes, mas uma mesma emuná. E veja bem, uma fenícia. Ou seja, ressurreição para gentios, a ressurreição também é para os gentios. Então nós vemos aqui, o Israel, o judeu, essa promessa, ela é tanto para um quanto para outro. É óbvio que o gentio é ramo enxertado, sabemos disso, mas essa emuná, função, que é o elemento que traz a vida, que é a condição para a alma imortal. Esta é justamente a emuná, função. Não vamos entender, gente, que, por exemplo, acreditar em conceitos, saber que teve um homem lá. Não. Cristo faz o chamado independente de você saber o seu nome. Ele faz o chamado, e você pode aceitar ao longo da sua vida. Pessoa que pratica tzedakar.
Abraão teve tzedakah imputada a ele. É isso que fala a Torá. A pessoa que pratica atos de justiça e ato de caridade, esse ato sincero provém de Deus. Essa pessoa tem emuná no Mashiach, é fé atuante, mesmo que ela não saiba. A pessoa pode se dizer ateu, você pode ter certeza. Se ela é uma pessoa que pratica ato de justiça e ato de caridade, ela tem emuná no Mashiach, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não professe, mesmo que ela não saia dizendo aí, não sei os motivos que ela faz isso, não sei as complicações, os complexos, as dificuldades da vida, não sei as travas psicológicas que essa pessoa tem, mas se ela tem, ela estará entre os salvos. Essa pessoa terá tzedakah imputada, terá vida eterna, estará entre os ressurretos. Esperamos que todos vocês possam estar também. Então nós possamos praticar tzedakah, possamos permanecer firme no nosso emuná, independente dos nossos tropeços, e praticar os atos de justiça e os atos de caridade. Agora vamos para a nossa entrelinha. Bom, gente, vamos lá. A entrelinha então de hoje é O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Esse é um livro que eu vou fazer, a gente sempre faz essa ponte literária aqui, né, gente? Então, eu vou fazer uma aplicação e alguns personagens eu vou equiparar também alguns personagens da lição. Quais são os personagens? Nós temos ali Cristo, que pagou o preço, né, se colocou em julgamento em nosso lugar para ser julgado em nosso lugar. Nós vamos ter isso aqui também nessa obra, sabe? Nós vamos ver isso aqui nessa obra. Então, alguns personagens que mesmo eu colocando paralelos entre eles, se eu fosse fazer a resenha sem o paralelo com o conteúdo da lição dessa semana, não iria fazer igual, da mesma maneira. Esse livro ele é tido como um livro antissemita, justamente por causa do personagem, do Shylock. E alguns falam até que ele foi encomendado para ser assim. Mas o Shakespeare, no seu texto, é um texto muito complexo. Mesmo assim, ele tem uma dose de crítica social. Porque ali na Inglaterra, ali em Londres, os judeus eles viviam num bairrozinho e sofriam uma certa perseguição dos cristãos. E tinham certos clichês também, inclusive que nós encontramos esses estereótipos do judeu aqui nesse texto. Mas vamos deixar essa análise um pouco mais crítica da obra, essa análise mais social da obra, e vamos continuar o nosso trabalho lúdico aqui. Nós podemos fazer aí na casa essa reflexão mais social e vamos fazer aqui o link para fazer uma aplicação com a história, aplicação ao que a gente estudou hoje. Então, como é que começa, gente, o início da nossa história? O mercador de Veneza é Antônio. Ele tem vários navios e ele é um homem rico, ele é um mercador de Veneza, e ele é um homem tido na história aqui como um homem bom até um certo ponto. Ele faz empréstimo e não cobra usura. Ele é o oposto do Shylock, que é um judeu, o nosso amigo Shylock aqui, ele é um judeu rico e agiota. Ele é o pai de Jéssica. E ele cobra juros abusivos e ele é humilhado, xingado, discriminado pelo Antônio. Nós vemos isso inclusive no próprio texto. E o Antônio, ele tem um amigo, melhor amigo, assim, que ele tem um afeto, um amor assim de coração, que lança até suspeita para quem lê a obra que seria de conotação sexual, mas eu não vejo assim, eu vejo uma amizade mesmo. Eu não vi nada no texto que Shakespeare quisesse passar essa impressão, não vi. Eu vi talvez aqui até uma construção de Antônio como sendo um cristão caridoso, que tinha um sentimento de fraternidade verdadeiro pelos amigos. E Antônio, e o Bassanio, ele está endividado. Ele está endividado e o Antônio empresta dinheiro para ele. E como não cobra dos outros, também não cobra desse amigo juros. E tenta ajudar. E o Antônio pensa lá na cabecinha dele, não, eu fiz muitas dívidas, eu preciso resolver esse problema, e ele vai recorrer ao seu amigo Bassanio para ajudar, porque tem uma princesa, a Portia, e o pai dela morreu, ela é rica,
ela tem uma herança, só que o pai dela colocou em testamento que as pessoas teriam que passar por um desafio, por um enigma para se casar com ela. E esse enigma consistia em descobrir em qual arca, tinha uma arca de ouro, uma arca de prata e uma arca de chumbo, qual arca que estaria a foto dela. E os pretendentes vinham, e ela era muito rica, então ele pensa de resolver os problemas financeiros dele casando com ela, só que ele precisava de dinheiro para ir até Veneza. Para ir até ele morava em Veneza, precisava do dinheiro para ir até onde ela morava. E ele não podia emprestar, o Antônio não podia emprestar o dinheiro porque os navios dele estavam todos no alto mar. Ele era mercador. E então o que eles pensaram? Não, vamos lá, o Shylock. A gente pega o dinheiro e eu me coloco no seu lugar como avalista. E aqui o link com a lição, gente. A morte, Cristo se colocou em nosso lugar, assim como o Antônio fez aqui com o seu amigo, como nosso avalista. Como um avalista. Ele, sobre a carne dele, é que recairia a consequência maior do pecado, que seria a morte. A morte, no caso, a morte eterna. Por quê? E como caiu sobre ele, sendo que ele ressuscitou? Aí tem uma teoria de um pastor adventista, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, não, aquela forma do Mashiach antes de entrar no ventre de Maria, ela morreu para sempre. A forma de Miguel, a forma que ele adotava antes, ele agora está pela eternidade naquele corpo humano, obviamente, transfigurado e glorificado. Naquele corpo humano, glorificado e transfigurado. Mas aquela forma angelical dele, aquela forma de arcanjo Miguel, outra doutrina também, que é quase que tipicamente adventista, ele abandonou. Ou seja, aquela forma do Mashiach pré-encarnado, se a gente quiser dialogar com outras religiões, abandonou. Nesse sentido, passou pela morte eterna. E o nosso amigo aqui, o Shylock, que já tinha aquela raiva do Antônio, bolou um plano. Não, tudo bem, vai lá, mas eu quero ele como avalista e ele não vai me avalizar em dinheiro, ele vai me avalizar com um pedaço da sua própria carne. Ele falou que aquilo lá era só uma brincadeira, que era só uma alegoria, mas mais pra frente do livro a gente percebe que ele vai cobrar. Aí, outras histórias aparecem, né? A filha dele, Jéssica, ela foge com um dos amigos de Antônio e levam joias da casa do pai dela para viver com ele, e começa a gastar. E o judeu. A Jéssica é a filha do Shylock e ela foge da casa para viver um romance lá com o seu amado. E do outro lado, a Portia, ela tem lá uma amiga dela, que é a criada dela, que é a Nerissa, que também ela é casada, e ela é meio confidente. Ela fala que ela gostou de um sujeito, do fulano de tal, que é, no caso, o nosso amigo Bassânio, que já está indo para casar com ela. Daí, no meio do caminho, alguns pretendentes vão lá e vão tentar a sorte nos baús. O primeiro, ele vai lá no barril na urna de ouro, que a urna de ouro lá falava que aqui você terá o que muitos desejam. O cara foi lá, vaidosão, pegou e falhou. Aí o segundo, que todos os príncipes, o segundo vai lá e vai na de prata. Aqui você não terá o que muitos desejam, porque ele não se via como sendo não, o que muitos desejam, não, eu não sou qualquer um. E foi na de prata. Aqui você terá o que você merece. Eu mereço muita coisa, então é aqui que está. Um outro link que nós vemos aqui, gente, é a ressurreição pelo nosso merecimento. Não é pelo nosso merecimento, aí mais um enigma. E na de chumbo, que é um metal meio surrado, estaria escrito que a pessoa teria que doar, que dar muitas coisas. Quando chega o nosso amigo aqui, o Graciano, é o que ela deseja. A amiga dela vai lá e avisa para ela que ele está vindo, e era ele que ela queria. Mesmo todos os pretendentes lá tendo fracassado, ela também tinha medo que ele fracassasse. E ele vai lá e ele escolhe a de chumbo. Ele fala aqui, não, quantas e quantas pessoas vestidas de ouro e sacerdotes, e ele faz uma avaliação social também daqueles metais, lê as frases, não se acha merecedor, por isso que ele passa aquela de prata, não vê como que,
o que muitas pessoas desejam coisas erradas, então não vê aquela ali também, e fala que ele se coloca como servo, gosta daquela frase, abre e a fotinha da Porsche está lá. E ele se casa. Aí chega a notícia por Jéssica e pelo seu amado, né, que é amigo também que é amigo do Bassani, do que estava acontecendo com o Antônio. E que o judeu lá, o Shylock, que ele não queria nem saber, não queria saber mais, ele atrasou, ele quer cobrar a fatia de carne, 1 libra de carne que tinha sido empenhada pelo Antônio. E já estava reclamando com o Duque, que não, o Shylock aqui é muito parecido com Satanás, a Satã instigando pelo corpo de Moshe, pelo corpo de Moisés. Não, esse domínio é meu. Não, vai ter com o Senhor, mais ou menos isso, né, que foi dito. Mas não tinha ninguém aqui, por enquanto, para salvar o Antônio, que tinha empenhado. E é muito parecido também com Satanás na porta do túmulo do Mashiach, esperando que ele não saísse, achando que ele tinha poder para que Cristo não ressuscitasse, para que o Mashiach não ressuscitasse. O Shylock aqui, ali na nossa alegoria, é o Hassatã. E o Shylock exigindo, de acordo com as leis, com o Duque, que cumprisse. Não, se o meu contrato não valer, as suas leis não existem, todas as suas leis são vazias. E a Porsche fala, não, vai lá. Quanto que tem que pagar? 3.000 libras? Não, só isso. Se precisar, paga o dobro. Toma aí o dinheiro, leva lá, pega e vai salvar o seu amigo. Se precisar, até mais que isso. E ele vai, ele tenta de todo jeito com dinheiro, e o judeu, depois quando ele chega, obviamente, em Veneza, naquela audiência, e o Antônio preso, e o seu amigo também recebe uma carta do Antônio, perdoando o Antônio de suas dívidas. Olha um outro link interessante também. Não, o Antônio escreve uma carta para o Bassânio, perdoando o Bassânio de suas dívidas, por suas dívidas com ele, e que se ele quisesse, se ele realmente gostasse, tivesse esse sentimento de amizade por ele, como Antônio tem pelo Bassânio, que ele viesse vê-lo pelo menos uma última vez. Não era nem para tentar ajudar, ele só queria ver o amigo uma última vez. O Antônio lê a carta que foi trazida até ele, e ele aí vê que realmente ele tem um sentimento de amizade pelo Antônio. O Bassânio tem realmente o sentimento, avisa a Porsche, olha, é meu amigo, eu preciso voltar, eu preciso ajudá-lo. E ela fala para ele, não, vai lá, pode pegar o dinheiro, esse dinheiro eu tenho, não é problema, leva e vai salvar o seu amigo. E ele volta, e ele tenta convencer o Shylock, que está lá instigando na audiência, e não consegue, fala que paga 2 vezes mais, paga 20 vezes mais, como a Porsche deixou ele falar, não, se precisar pagar 20 vezes mais, paga. Ele, não, eu não quero 20 vezes mais, eu quero o que está no contrato. Eu quero 1 libra de carne do coração do Antônio. O judeu fala, o judeu que foi humilhado pelo Antônio. E até que aí o Shakespeare, uma coisa que para a época é incrível, né? A Porsche e a amiga dela, elas se disfarçam de advogado homem, e chega na audiência. E e ela começa a dialogar, começa a desenvolver o raciocínio dela. Não, o senhor tem razão, Shylock, o senhor tem razão. O que é certo é certo. E todo mundo se assusta com aquilo, principalmente os amigos do Antônio e o Bassânio. E ela vai dando corda pro judeu, pro Shylock, vai dando corda para ele se enforcar. E começa a falar, ele começa a molar a faca. Não, gostei desse advogado, isso mesmo, um juízo perfeito, juízo muito bom. E ele vai para cortar a tira de carne no coração e fala, olha, mas é o seguinte, no contrato fala em carne, nenhuma gota de sangue pode ser derramada, porque quem conspirar contra um inglês terá os seus bens, será preso, será morto, e metade dos seus bens vai para a vítima e outra metade vai para o Estado. Não, então não quero, não, agora o senhor tem que pegar. Agora, daí ela fala, e qualquer um que conspirar também. E aí é onde ele percebe que a pena vai recair sobre ele,
assim como o salário do pecado que recaiu sobre Cristo, no final do milênio recairá sobre Satanás. Satanás perderá a sua vida. Satanás bolou um plano para que a humanidade caísse e para que o pecado dele fosse perdoado. É uma tentativa de que o pecado dele fosse perdoado. Ele trouxe esse elemento morte para a humanidade. E esse elemento morte vai voltar para ele, assim como aconteceu com o Shylock. E isso de uma forma legal. Não é de uma forma arbitrária. Foi mais ou menos como a Porsche fez aqui no Mercador de Veneza. E até que ela fala, né, que existia uma brecha legal também, o Antônio poderia aí ela fala com o Duque, né, que o Duque é que dá o decreto, e o Duque dá o decreto. Só que daí ela fala, não, mas também tem, se o Antônio quiser perdoar, ele pode perdoar a metade dele. Nisso, também os navios do Antônio voltam. Os navios do Antônio voltam e ele sabe que ele tem recurso. Ele fala, não, tudo bem, então o que eu faço? Eu compro a metade dos bens do Estado, deixo para ele com os como usufruto, e só que sob uma condição, ele vai ter que deixar isso para a filha dele, para Jéssica. Ele concorda, porque quando o Duque dá o decreto, ele fala, não, então eu prefiro que me mate, vai tirar as minhas posses, eu vou viver de quê? Tira a minha vida, seja mais benevolente e tira a minha vida. Falando para o Duque. E nisso o Antônio perdoa o Shylock, que aqui na nossa alegoria já difere totalmente de Satanás, né? Porque Satanás foi longe demais, o coração dele jamais iria retornar. Mas aqui na nossa história também o Shylock meio que não fala se ele aprende com a lição, mas o feitiço vira contra o feiticeiro, assim como acontece com o plano de salvação. Aquele que trouxe a morte para o mundo, Adão deixou entrar, mas foi Satanás que trouxe, e a morte vai voltar e vai recair sobre ele. Cristo, assim como a alegoria que nós encontramos no santuário, no santuário terrestre, Cristo seria aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, que o pecado recai sobre ele morre, o seu sangue é aspergido como um símbolo do pecado ir para o santuário terrestre. Mas no Yom Kippur, esse pecado que foi para o cordeiro, foi para o santuário, ou seja, Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, santuário celestial. No Yom Kippur, ele vai recair sobre o bode de Azazel, que é um símbolo do inimigo. Então nós temos essa questão de vida, morte, ressurreição de Cristo. Mas o principal para a gente, a principal lição que a gente tira aqui para a gente, que é algo prático, é algo para a nossa vida, que é algo para o nosso dia a dia, é o perdão que o Antônio perdoou as dívidas do seu amigo, só queria ver o seu amigo uma última vez. O Antônio perdoou a dívida do Shylock, que tinha armado para tirar a sua vida. O Antônio errou em ofendê-lo lá atrás, claro, mas o cristão, ele precisa desenvolver a sua emuná, a sua função, e o desenvolver, o atender ao chamado para essa emuná, ela categoricamente significa praticar atos de justiça e de caridade. Aceitar esse discurso, o discurso do amor, rejeitar esse discurso do ódio. Agora fica com o Marcos, que o Marcos continua com a lição. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição, falando agora do filho da viúva de Naim. Um cortejo fúnebre saía da cidade enquanto Jesus e seus discípulos entravam na cidade. Então houve um encontro da morte com a vida. Jesus Cristo, o autor, o criador da vida, encontrou com aquela situação. Seus discípulos, que estavam acostumados a ver Jesus
agindo em diversas circunstâncias, especialmente quando havia um necessitado. Jesus Cristo abria os olhos dos cegos, curava os doentes, expulsava demônios, e assim por onde ele passava, todas as pessoas eram atendidas nas suas necessidades. No entanto, agora parece que Jesus Cristo se depara com uma circunstância extrema, com uma circunstância que está aparentemente acima das suas possibilidades de ajudar. No entanto, quando Jesus Cristo vê aquela situação, ele se aproxima da mulher compadecido. Isso é algo muito importante de observarmos no texto, que Jesus se compadeceu daquela mulher, ele se dirige a ela dizendo: não chore, e então ele ressuscita aquele morto. Diferente das ressurreições que nós vimos até aqui, houve da parte de alguém um pedido, houve um clamor, houve ali uma solicitação. No entanto, aqui Jesus Cristo foi solicitado apenas pela necessidade. Quando ele se deparou diante da necessidade daquela mulher que perdeu seu filho, que já era viúva e que ficaria, portanto, desamparada e que estava desesperada, Jesus Cristo resolve agir e então toca naquele garoto e o faz acordar, né? Então ele se levanta da sua condição de morto e Jesus Cristo devolve, o texto deixa bem claro que Jesus Cristo devolve o filho à sua mãe. Então esse texto ele nos fala a respeito de como Deus observa as nossas necessidades, as nossas carências, né? E age de acordo com isso. As nossas carências também falam a Deus. Deus é misericordioso. E nós que devemos refletir o caráter de Deus de alguma forma, devemos observar essa maneira como Jesus Cristo agiu. Nós somos muito solícitos em comparecer a uma festa, em comparecer a um ambiente social agradável, e às vezes não temos o mesmo interesse quando a pessoa está passando por alguma necessidade, e às vezes até nos excluímos um pouco, nos afastamos um pouco com medo de que a pessoa vá nos pedir alguma coisa. Mas Jesus Cristo, né, o nosso maior exemplo, ele foi ao encontro do necessitado, foi ao encontro do problema. Então, quando nós estamos diante de alguém que está passando por alguma situação difícil, devemos nos aproximar, devemos atender com as nossas mãos estendidas e permitir que Deus faça milagre através de nós. Talvez nem sabemos o que podemos realizar na vida de pessoas que estão passando por essas dificuldades, né? Então, quando alguém está sofrendo, né, talvez você não tenha a capacidade de ir lá e ressuscitar a pessoa, mas tenha a capacidade de ir consolar, de dar o seu ombro amigo, de estar ali próximo e até mesmo de falar sobre a esperança na ressurreição. Na continuidade, nós chegamos à quarta-feira, que fala da filha de Jairo, né? A ida de Jairo a Jesus, a ida de Jairo em busca do auxílio de Jesus é algo muito significativo, e a resposta de Jesus especialmente também é muito significativa, já que Jesus Cristo não demonstra nenhum tipo de preconceito, nem pelo fato dele ser de ter condições sociais muito boas, né? O que não ocorria com a viúva pobre lá e agora sem filhos. Ou seja, nenhuma limitação foi apresentada por Jesus. Jesus Cristo prontamente se ofereceu como auxílio àquela situação. É interessante nessa passagem, né, o fato de que Jesus Cristo, ele implorou para que Jesus Cristo fosse à sua casa, né, e impusesse as mãos sobre a sua filha, e chegou a notícia imediatamente que a filha dele havia morrido, né, e pediram então que ele não incomodasse mais o mestre. Jesus Cristo então se volta para ele, né, e diz para que ele não tenha medo, apenas creia, que a crença era tudo que ele necessitava, né? Então tudo que um pai poderia fazer nesse momento realmente era confiar em Deus, já que a morte ela é um inimigo que nós não podemos vencer, né? A morte é o inimigo definitivo. E Jesus Cristo então ele diz: a criança não está morta, mas dorme, né? As pessoas zombaram, ridicularizaram de Jesus, mas Jesus Cristo
viu nisso uma oportunidade de demonstrar o seu poder sobre a morte, né? E chegando lá, Jesus Cristo então despertou a menina do seu sono, despertou a menina do sono da morte. É interessante, né, que as palavras de Jesus Cristo, elas podem ainda hoje nos consolar. Ele ainda nos diz, né, para nós que perdemos alguém muito querido, não tenha medo, porque o seu querido apenas dorme e eu vou para despertar, eu vou despertar o seu querido, né? Então nós podemos ter essa mesma esperança, ainda que não tenhamos a esperança de ter os nossos queridos imediatamente junto conosco, mas a promessa de Cristo é a mesma promessa feita a Jairo, né, que vai nos despertar. Então essas palavras devem nos servir de consolo, tanto no momento em que nós somos tocados pela morte, né, na família, quanto também quando precisamos consolar alguém, independente da religião, independente da crença. Não cabe a nós fazer juízo sobre as pessoas, não cabe a nós dizer que a pessoa vai ou não vai ser ressuscitada no último dia. A Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós devemos nos consolar uns aos outros com a esperança da ressurreição, não devemos fazer juízo. Então, quando você está diante de uma situação de morte, de uma situação em que a pessoa está passando por um luto, né, então a palavra que nós devemos dar é a esperança na ressurreição, a esperança de que Ele virá para ressuscitar todos os mortos, né? Na parte de quinta-feira fala sobre Lázaro, talvez aí o mais emblemático, né, nesse conjunto de ressurreições. Lázaro já estava morto há 4 dias, era um amigo pessoal de Jesus Cristo, né, era um amigo ao qual Jesus Cristo tinha um relacionamento muito próximo, e novamente ele usa a figura do sono, né? Jesus Cristo se refere novamente à morte de Lázaro, né, com a metáfora do sono. Ele diz: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. E em seguida ele diz claramente: nosso amigo Lázaro morreu, já que os discípulos pensavam que ele estava apenas dormindo, descansando. É interessante, né, que logo após Jesus Cristo falar que iria acordá-lo do sono da morte, né, os discípulos ainda estavam preocupados com a sua condição em voltar para aquela região de onde eles foram expulsos. Eles haviam saído dali com medo dos religiosos que prometiam apedrejar Jesus Cristo, né, e como consequência também os seus discípulos, né? Tomé, ele diz no verso 16 do capítulo 11: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Ou seja, eles tinham medo, né? Mesmo Jesus Cristo dizendo que ia realizar um milagre, o que estava mais patente diante deles, né, era a sua própria condição, o que nos chama a atenção para nosso egoísmo, para nosso senso de autoproteção, que muitas vezes nos distancia de olharmos para as coisas grandiosas que estão ao nosso redor. Também é importante notar aqui que os amigos de Jesus, né, Marta e Maria, quando foram informados sobre a ressurreição de Lázaro, elas disseram: é verdade que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Lá no capítulo 11, verso 25, diz assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o fato de que os amigos próximos de Jesus, aos quais ele sempre falava a respeito do reino de Deus e a respeito da ressurreição e de coisas desse tipo, estavam com a crença de que Jesus Cristo viria para ressuscitar os mortos no último dia, que o encontro com aqueles que haviam morrido seria no último dia, ou seja, na vinda de Jesus, e não após a morte, como muitas pessoas acreditam, como muitas pessoas costumam pregar por aí, né? Então, a ida de Jesus até lá e o diálogo dele nos mostra que a doutrina que Jesus Cristo ensinava é de que após a morte nós ficamos em um sono, como se fosse apenas um sono, mas que em determinado momento nós iríamos despertar na vinda de Jesus.
É importante notar também que Lázaro não saiu com nenhuma história pós-túmulo ou coisa desse tipo, né? Isso seria certamente registrado se de alguma forma ele estivesse falando com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Certamente isso seria algo notável que precisaria de alguma forma ser registrado, já que Lázaro permanecia junto com os discípulos. Em outros momentos Lázaro estava junto com os discípulos, né? Em João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus falou sobre a possibilidade de morte para os crentes, e na linha seguinte falou que os crentes não morrerão eternamente, né? Esse é o verso áureo que nós temos aqui na lição. E o que isso nos dá como esperança? E fora dessa esperança, né, o que poderíamos ter como meta de vida, já que o final de todos nós é a morte, e a morte ela é o inimigo definitivo, não importa a sua condição social, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa o quanto você seja forte ou famoso, tudo isso diante da morte não representa absolutamente nada. Então a morte é o inimigo que é intransponível. A nossa única esperança realmente é Cristo, é estar com Cristo. Então a nossa esperança ela deve estar fixada nesse momento, no momento em que Cristo nos ressuscitará e nos dará novamente a vida eterna. Aqui na parte de sexta-feira, onde ficam aquelas perguntinhas para discussão, nós encontramos a seguinte pergunta: os mortos foram ressuscitados no passado, e esses milagres são amostras da grande ressurreição que ocorrerá na volta de Jesus. Essa é a sua esperança. Jesus Cristo demonstrou, né, através da ressurreição, o fato de que ele tem poder sobre a morte, através da sua própria ressurreição e também da ressurreição daqueles que estiveram mortos ali ao seu redor, e ele os trouxe à vida novamente. No entanto, todos esses, né, com exceção apenas de Moisés, como destaca a lição, eles voltaram novamente para o túmulo. Jesus Cristo ele quer nos dar uma ressurreição que seja eterna, né? Ele quer nos transformar para vivermos eternamente. A pergunta número 2 diz assim: pense na futilidade de uma vida que termina sempre em morte. Assim como outras criaturas, todos morremos. No entanto, para o ser humano a situação é ainda pior, porque sabemos que vamos morrer. A ressurreição é crucial para nós, ou seja, crer na ressurreição é importante, já que nós vivemos fadados e condenados à morte, né? Condenados à primeira morte. Jesus Cristo, então, nos dá esperança de que há algo além da morte, há algo que nós podemos aguardar além das circunstâncias que nos cercam, das circunstâncias a qual nós todos estamos sujeitos, né? Então, pensar a respeito da morte, né, nos desperta para a necessidade de Cristo, que é a fonte de toda a vida. E nisso, né, eu discordo aqui do autor que diz que essa é uma desvantagem que nós temos sobre os animais, mas na verdade eu penso nisso como uma vantagem, já que o fato de que nós temos consciência da morte nos dá também a esperança, né, nos desperta para a necessidade de buscarmos o nosso Salvador. Né? Então, se a alma fosse imortal, que necessidade haveria da ressurreição no fim dos tempos? Né? A ressurreição ela está em clara oposição ao fato de que muitos creem que ao morrer vamos para o céu, que ao morrer vamos para algum outro lugar como uma alma desencarnada. Não é isso que a Bíblia diz de maneira nenhuma, e a ressurreição é o oposto de tudo isso que as pessoas costumam dizer. Né? Então a nossa esperança é na ressurreição, nossa esperança é no fato de que Cristo nos chamará novamente à existência no tempo final. Né? Na pergunta número 4 diz assim: se alguém telefona para você e pergunta, a Sally está? Podemos responder, sim, mas está dormindo. Você jamais responderia, sim, ela está morta. Por quê? Por que não? Já que Jesus Cristo e os discípulos, né, utilizaram essa analogia. O que isso mostra sobre a natureza da morte? Bom, Jesus Cristo utilizou essa analogia ou essa paráfrase, né, da morte, utilizando como um sono,
apenas no contexto da ressurreição, né? Sempre que fala de ressurreição, ele fala: está dormindo, mas eu vou para despertar, está dormindo, mas eu vou para acordá-lo da sua situação de morte, né? Da sua situação de morte apenas temporária. Então, nos mostra que Jesus Cristo estava se referindo à morte, mas que ele via a morte com muita tranquilidade, não como um inimigo definitivo, como nós vemos e devemos realmente ver. Ou seja, a nossa esperança em Cristo é a esperança de que a morte é apenas um detalhe para Cristo, né? Para Cristo nos chamar de volta à vida é apenas como acordar alguém que está dormindo. Então, Cristo, ele mostra o seu poder sobre a morte, isso nos dá muita esperança, né? Então, Jesus Cristo não é apenas um mestre de sabedoria, não é apenas um mestre de conduta, mas é o nosso Salvador, aquele que nos trará de volta à vida, mesmo após a morte. Então, que essa esperança possa estar sempre presente no nosso coração e que o nosso coração esteja sempre voltado para as coisas eternas, baseados nas promessas que Jesus Cristo nos fez. Com esse pensamento, eu quero convidar você a orar para encerrarmos essa lição. Santo e bom Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra, especialmente esse tema que nos desperta tanto para a necessidade de um Salvador. Sabemos nós, Senhor, que estamos caminhando para a morte e também temos os nossos mortos a lamentar. Por isso nós te pedimos que essa esperança, a esperança da ressurreição, nos console quando pensarmos nos nossos queridos que já se foram e também, Senhor, que ela não permita jamais que entremos em desespero quanto à nossa própria condição. Nós te pedimos que a cada dia Jesus Cristo possa nos salvar das nossas mortes espirituais quando nós voluntariamente nos afastamos do nosso Senhor, que é a fonte da vida. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelas perguntas, obrigado pela na ponta da linha. E também valeu o Ricardo, né? Mesmo com questões de saúde e tudo mais, a semana corrida, a gente marca para quarta, não consegue na quinta, na sexta, mas graças a Deus o vídeo saiu e aí, né, foi esse deleite ter estudado sobre esse tema, né, as ressurreições. Muito obrigado, pessoal. E agora, né, nós nos vemos então no 6º vídeo, né? Já estamos indo para metade dessa série, já temos aí o Natal chegando, o Ano Novo chegando, o tempo passa muito rápido. E nós vamos estudar então um tema bastante interessante, né, que é o tema Ele morreu por nós. Legal, né, pessoal? Então se cuidem, nos vemos lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.